Muito bem, você viu aí, né? Então hoje, depois do programa Roda Viva, que recebe, né? O Roda Viva volta, né? Retoma então essa rodada de entrevista com os pré-candidatos. E hoje o programa recebe pontualmente às 8 da noite, horário do Acre, Márcio França, que é o pré-candidato ao governo, aliás, ao governo de São Paulo. Márcio França, do PSB, é o entrevistado de hoje, o convidado de hoje no programa Roda Viva. E coladinho no Roda Viva começa às 8 horas, vai até às 8h30, às 9h30, né? Isso mesmo. Então, às 9h30 começa, então, o Tribuna Livre, hoje recebendo o novo senador, Eduardo Veloso, também do União Brasil. Ok? Isto posto, em nome do Arasuper e também do Aramix, eu tenho o prazer de conversar agora com Mirla Miranda. Ela é apresentadora, ela é administradora, ela é também formada em psicanálise, psicanalista clínica, isso mesmo, e até um dia desse era porta-voz do governo do Acre. Pré-candidata agora a deputada federal pela União Brasil. Seja bem-vinda, Mirla. Prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu amigo de tanto tempo, de tantos anos. Vários anos, né? Só aqui na TV foram 12, né? 12 anos na TV. Legal. Fora o tempo que a gente se conhece de fora. Sim, com certeza. Mirla, afinal de contas, não é eu que estou dizendo, e nem você, mas quem assistiu e curtiu, entende que foi o programa assim, de maior sucesso à época e ainda hoje rende frutos positivos. Por quê? Porque fez muita gente deixar de pensar em pequeno, deixar de ser empregado para ser empregador. Porque nem todos podem ser empresários, mas todos, indistintamente, podem ser empreendedores. E você ensinou isso, você abriu o caminho, mostrou o rumo no Acre S.A. Fala um pouco mais sobre o programa. Muniz, eu até respirei fundo porque eu fico com muita saudade daquele tempo, né? Foi um tempo que eu me encontrei como profissional do jornalismo, né? Como comunicadora que sou, acho que desde que nasci. Porque, na verdade, o Acre S.A. foi o primeiro e provavelmente o único programa de negócios e empreendedorismo no estado do Acre. Então, ali a gente não tinha essa força das redes sociais. Quando as pessoas queriam conhecer uma empresa, um negócio, elas assistiam a TV, não é? Então, era muito forte, e eram sempre as segundas-feiras, por isso que hoje também é especial, porque eu estou te dando uma entrevista na casa onde... A primeira entrevista da semana com Mirla Miranda, tá bom demais. Na casa onde eu tive aumentando tantos a audiência anos hoje. Aqui, com a Célia, Narciso e todo mundo aqui da casa, vocês, o Márcio, né, sempre perto. Enfim, e era sempre às segundas-feiras, começou depois do programa da nossa saudosa Hebe, né? Isso. E foram 12 anos onde eu revelei, né, junto com a minha equipe, né, porque ninguém trabalha sozinho, eu costumo dizer que quem não tem time já perdeu. Sim. E com aquela equipe que eu tinha, eu consegui revelar grandes nomes que hoje estão aí, né? E uma coisa interessante naquele tempo, o Muniz, é que existia uma antipatia com a pessoa próspera, com o dono do supermercado, com o dono da empresa de água. Era uma figura que enganava todo mundo, que trapaceava, como se ninguém pudesse crescer, né, de forma honesta. Né? E aí nós criamos um quadro, Muniz, chamado Perfil do Empreendedor. Perfil do Empreendedor. Ele contava lá a história. E aí eu me lembro claramente do próprio Adem dizendo assim, Mirla, que coisa fantástica quando eu dei a entrevista no teu programa, porque as pessoas começaram a perceber o tanto que a gente lutou para chegar onde a gente chegou. Porque a gente ia de barco para estudar, né, para ir para a escola. Então, você imagina, eles lutaram para estudar, depois vieram do Seringal para a cidade. E na cidade, eu estou citando porque são amigos, eu tenho certeza que me autorizam a falar deles. E na cidade prosperaram, porque tinham visão, né? O mercado estava aberto para aquele trabalho. E quando ele começou a falar das dificuldades e de como foi difícil ele e o irmão, né, ascender, crescer, né, e virarem os grandes empresários que são hoje do setor supermercadista, quer dizer, as pessoas começaram a pensar, poxa, não é tão simples como eu pensava, o cara não nasceu rico, né, o cara veio do Seringal
ralou, né? Como todos nós. Eu sou filha do neta do Seringal. A história recente, a história do ramo do supermercadista aqui no Acre, ela começa mais forte lá no final dos anos 60 com os dois ancianos, que aí depois faliram. E aí depois, já no início dos anos 80, com o grupo Uai. E de lá para cá, Uai. o Arasuper foi o grande marco, né? Positivo. Foi um grande marco, isso, verdade. E assim, de acriano para acriano, né? Genuinamente acriano. Um slogan que marcou a história do Acre. Eu acho que foi importantíssimo isso aí. Eu acho que pegou na veia, você vê, de marqueteiro e empreendedor, todo mundo tem um pouco, né? Depois porque o próprio Adem que criou o slogan. Depois eu produzi uma matéria aqui para o jornal Rio Branco, a gente usou também na TV, sobre os 30 anos do Araújo, agora são 40, né? Mais de 40. E aí você também produziu evidentemente que eu acho que, em alguns momentos, do ponto de vista mais da informação, eu acho que ficou mais ou menos aquilo. Agora do ponto de vista da emoção, dos valores, eu acho que a sua reportagem ficou marcada. Valores. Você falou de uma coisa que, para mim, Muniz, né, para minha família, né, isso eu incluo a Alain, minha mãe, as pessoas com quem eu convivo. Eu cresci num lar cristão. Minha avó Ondina, né, que foi criada ali no Seringal Pau Caído, e ali minha mãe nasceu na beira do Caeté, em Sena Madureira. Nós fomos criados, a minha avó a minha mãe quando se separou do meu pai, a minha avó teve que assumir um pouco a gente por conta dessa questão de minha mãe ter que trabalhar para sustentar os filhos, né? E essa é uma realidade da maioria das mães acrianas e brasileiras. Muitas mães são arrimo de família, né, sustentam os seus filhos. E essa mensagem é importante porque a minha avó levava a gente para a igreja, né? A gente não era menino criado com vó, não. A gente era criado com vó e com mãe, né? Mas a minha avó levava isso para a igreja. E lá nós conhecemos, né, esses valores e princípios cristãos que norteiam a vida, que dão um norte para a vida, para a gente entender o que é o certo, o que é o errado, o que é o importante. E no programa... Você leva isso a gente levava isso para dentro do programa, sabe? A gente buscava esses empreendedores que refletiam essa verdade de valores e princípios, que refletiam essa verdade de empreender para o bem, sabe? E também pequenos, aqueles bem pequenininhos. Eu lembro que eu fui na frente da Galeria Meta e fui entrevistar aquela senhorinha que vendia biscoito na frente da Galeria Meta. E ela disse, olha, minha casa foi incendiada. E passou o programa e as pessoas foram lá ajudar ela, as pessoas que compravam o biscoito dela, né? Eu me lembro que foi algo assim nesse sentido, que o filho dela depois, muitos anos depois, me deu um depoimento. Olha, porque você fez aquela matéria com a minha mãe, né? Minha mãe teve uma ajuda e tal. Então, assim, teve muito retorno positivo daquele trabalho. Claro. Rapidinho agora, bom, além de apresentadora, evidentemente jornalista, você também formou-se em administração e mais tarde em psicanálise. O que te uniu a essas outras duas atividades não menos importantes? A gestão é a minha vida. Eu sou gestora, nasci gestora, né? Então, gestão, gestar, né? É iniciar algo, fazer essa coisa crescer, se desenvolver, ganhar pernas, saber andar e crescer, né? A maior verdade da vida é o crescimento, né? A maior consciência de vida é o crescimento. Então, se algo está vivo, algo cresce. Claro, né? claro. Então, nós vemos isso na planta e no ser humano. Sim. Olha, pode até ser impressão minha, mas depois que você fez psicanálise, você não foi mais a mesma e eu acho que você mudou. Não, mudou não, você evoluiu, porque quem tem personalidade, na verdade não muda, evolui, né? Porque mudança às vezes pode ser para pior. É impressão minha ou não? É num processo natural, né? Eu tive que fazer 600 horas de análise para poder receber a minha certificação pela SBPI, pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. E o que te incentivou, o que te motivou a buscar, então, essa outra formação? A psicanálise, na verdade, eu consigo dizer que a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria é basicamente assim. A psicanálise é a inconsciente da gente, é aquilo que você não acessa, né? A psicologia, muito importante também, é fundamental para as pessoas, é o tronco, né?
explicando de forma muito, Claro. muito simplória, tá? Para as pessoas que estão em casa entenderem. É um tronco. É aquele acontecimento consciente que te gerou um trauma. A psicanálise é aquele acontecimento, aquele fato inconsciente que gerou um trauma. Então, está embaixo da terra. Está no consciente. A psicologia, o que gerou o trauma é consciente. E a psiquiatria são os frutos gerados pelos teus traumas da vida. E aí você, com o médico, que é o psiquiatra, você vai muitas vezes para o medicamento. Mas nenhum psiquiatra vai deixar de te indicar ou um psicanalista ou um psicólogo. Ele sabe que a terapia é necessária. E eu precisei da terapia para a minha vida. Porque eu passei por fases na minha vida muito difíceis. Mas qual das vidas? A vida pessoal, a vida profissional? A vida profissional. A vida profissional. Foi uma fase muito difícil que eu passei, né? Na vida, Muniz, todo mundo sofre vamos dizer assim, um empurrão. Sim, claro. E você cai. Claro. E eu sofri um empurrão e caí. O importante é ter força para reagir. Aí, para levantar, eu tinha a figura espiritual, minha vida espiritual com Deus. Então, ali me agarrei ao Senhor plenamente, sempre, né? Eu não vivo sem Deus. E o meu corpo físico estava abalado. Por quê? Porque nós psicossomatizamos, então o corpo começa a ficar fraco, você começa a não ter vontade de fazer as coisas, então você tem uma predisposição a ficar depressivo. Sim. Por quê? Porque o empurrão foi muito forte, você caiu, então você se machucou, suas emoções foram feridas. E naturalmente eu falei, eu vou procurar um profissional, e procurei a psicanálise, porque já estudava a psicanálise, já tinha curiosidade. Nisso eu fui direto para a Sociedade Brasileira de Psicanálise, porque assim, eu sempre busco o melhor. Né? Se for para fazer alguma coisa, eu quero o melhor. Quando eu conheci a Disney, me apaixonei pela Disney, eu falei, eu quero estudar na Disney, e fui estudar na Disney. Né? Vendi um carro e fui estudar na Disney, gestão na Disney, porque eu amo a gestão. Eu quero saber que magia é essa. O que esses caras fazem para todo dia o show acontecer e não mudar, não perder o padrão, e não perder esse padrão. E fui conhecer dentro do backstage, ou seja, por trás das cortinas, o que aqueles caras fazem para aquela gestão ser excelente. Então eu busco entender a excelência. E fui buscar a excelência dentro da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E lá entendi o que era a psicanálise. Por que a psicanálise estava me ajudando? Por que eu consegui me recuperar tão rápido, né? Entendi. Por que eu consegui descobrir o meu self, o meu eu? As pessoas tiram o self, me dizem, é engraçado, né? E muitas vezes não sabem, né? O self é o seu eu, né? Então ali o self é você, você com você mesmo, né? Você por você. Você por você, você se mostrando. Então, quando eu descobri esse meu self, esse meu eu, ninguém mais diz quem eu sou. Ninguém mais diz quem você é quando você descobre quem você é. Ninguém mais aponta o dedo para a sua cara e diz assim, você é isso, isso ou aquilo. É você que está dizendo, essa é a sua verdade, querido. Né? Então, tanto a gestão quanto a psicanálise é um processo de transformação. Sim. Eu observei que isso te deu mais segurança, te deu mais firmeza, né? Em qualquer decisão, na verdade, né? eu sempre fui uma mulher muito segura, porque eu me mas eu acho que mais paternalizei, ainda, né? Muito mais. A idade também faz isso, né? Eu acho que você queimou muitas Você etapas. Você conheceu com 25 anos, eu acho que você queimou muitas etapas. Você, acho que não viveu ali aquela fase da fase de criança, já foi direto à fase adulta. Você não viu quase a infância, né? Não vivi. Fui direto trabalhar aos 12 anos. Mas dizem que isso é normal para as pessoas anormais. Anormais do ponto de vista positivo. Sim, né? sim. O tempo passou e quase a gente não teve ainda como falar de algumas propostas. Mas vamos lá, agora rapidinho. O que te motiva, o que te serve como referência para buscar esse mandato de deputada federal? Muniz, primeira coisa. O povo acreano, né? No Congresso Nacional. Eu entendo que Deus cria tempo e propósito para todas as coisas. Eu estive 3 anos e meio dentro do governo do estado do Acre. Foi uma experiência válida? Foi uma experiência muito válida. Difícil, embora extremamente válida. O governador Gladys Cameli é um grande homem, né? De um coração de um tamanho que eu não sei dimensionar, né? Isso eu afirmo aqui e ponho a minha mão no fogo pelo coração do governador Gladys Cameli, porque conheci o coração do governador Gladys Cameli. Mas no meio ambiente ali, eu também vivi experiências negativas, porque não tem como não viver. Sim. Né?
Porque nós estamos lidando sempre com pessoas. E pessoas, Muniz, pessoas estão feridas. E às vezes você está doente e você nem sabe. Você está transferindo sua doença para o outro. Né? Então, eu sabia me proteger, mas eu via coisas acontecendo. Imagina, e eu falava, imagina. meu Deus, né? E quantas vezes eu acudi pessoas feridas que foram feridas por outras pessoas. Isso é natural, dentro das empresas. Ele chegou a externar isso, o que ele chama de guerra de ego, né? Guerra de Interno, egos, né? mas é muito forte mesmo, como ele fala. E eu acudi amigas, amigos, né, que estavam sofrendo, que são coisas que acontecem, como eu disse para você, não é só no governo, é na empresa, no setor Às vezes privado, na família, dentro da família, sabe? Então isso não é inerente ao governo do Estado. Mas enfim, ali Deus me preparou para várias coisas. E eu falo que foi Deus que me preparou, por quê? Porque eu coloquei as coisas de Deus em primeiro lugar para que todas as outras fossem acrescentadas. Claro. Esse é o meu princípio, esse é o meu valor prioritário. E aí eu conheci todos os problemas do Acre. Eu escrevi uma revista de 309 páginas para o governador, para ele, para o conhecimento dele, para a geração de conhecimento dele, de 309 páginas com todos os problemas do governo que ele iria enfrentar em 2019. Ele tem essa revista. E ali eu vi todos os problemas do Estado do Acre, problemas herdados. Históricos. Sabe? Problemas históricos, você vê que nós temos um Que não é número... problema que vão ser resolvidos em um ou dois governos. Nunca, Pela sequência. impossível, impossível. Nós temos um percentual gigante de jovens neném, que nem trabalham nem estudam, que estão sendo cooptados pelas facções criminosas. Agora, por quê? Porque esses jovens não tiveram, há 20 anos atrás, e eu reforço, há 20 anos atrás, um pouco mais, oportunidades. Verdade. Muniz, nós temos que dizer isso. Aí você quer me convencer de que esses jovens estão nas facções, por quê? Porque é legal? Porque eles se sentem empoderados? Não. Se eles tivessem tido oportunidades, eles seguiriam pelo caminho do bem. É verdade. Claro! Muitos foram, na verdade, jogados. Jogados, entregues. Então, o governador não tem a menor condição de pegar agora esse jovem que tem 25 anos, 30 anos de idade e dizer assim, olha, sai do crime, meu irmão. Não é assim que funciona. Agora, eu tenho convicção que nós temos que começar da gênese. E uma questão que eu trato dentro de mim muito forte é o cuidado com uma criança, desde a concepção. Você tem que zelar pela criança. A criança no ventre uterino, ela já sente as emoções da mãe. Claro. E essa mãe tem que ser muito bem tratada quando grávida. Senão já vai contaminando. Claro! Né? Nós somos seres, nós somos o que fomos, Muniz. Todos nós temos traumas herdados de quem conviveu com a gente. Dentro do laço familiar, dentro do nosso ambiente de trabalho. Né? Ou conscientes ou inconscientes. E naturalmente, eu como Mirla, né, tenho um irmão deputado federal, me orgulho totalmente e plenamente dele, fui eu que fiz os jingles da campanha dele, fui eu que fiz os motes da campanha dele, porque eu conheço o coração do Alan. Até aquele curtinho, mas muito objetivo. É 10, 12. É 10, 12. Só isso aí. Esse mesmo. E tinha um outro também. Então, eu amo fazer essas coisas. Sou compositora também, você sabe, eu já ganhei um monte de festival de Universidade da Canção, né? Enfim, então, Muniz, continuar um trabalho lindo que ele fez... Esqueci de falar aqui, né, na apresentação, mas bem que deu tempo. Continuar um trabalho lindo que meu irmão fez. O Alan Rick é um nome maravilhoso. Ele é um exemplo, não só para o Acre, mas para o Brasil. O Alan tem um respeito no Congresso Nacional, sabe? Que honra o Acre. E deixa eu te dizer, eu quero cuidar do fundo do meu coração, ter a oportunidade de cuidar de mães e crianças. Porque eu sei o que minha mãe passou, Muniz. Eu sei o que eu passei quando eu era criança. Imagino. Então, é essa oportunidade que eu quero ter. E tem muitas outras coisas que não vai ter tempo da gente falar aqui. Mas você vai voltar em breve aqui para a gente falar exclusivamente sobre propostas aí, tá bom? Tá bom. Foi ótimo estar aqui, matando a saudade. Beijo pro Narciso e pra Célia. Eu adorei, na verdade não foi bem uma entrevista, né? Foi um bate-papo descontraído. Muito obrigado e boa sorte. Você merece, tá bom? Tá bom, meu querido. Conversei aqui com Mirla Miranda, psicanalista, administradora, apresentadora,
compositora, pré-candidata a deputada federal. E sua amiga. E minha amiga. Feito. Um abraço. O Márcio Nunes vai brigar comigo. Eu errei e ele induziu ao erro. A gente volta daqui a 2 minutos para conversar com o coronel Augusto Maciel, da reserva do Exército, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, do Partido Liberal. Até já.